Primeiro dessas skills aqui, foco, entendeu? Ah, a área de tecnologia é uma área muito grande. A gente tem muitas áreas para se trabalhar. Então, assim, você, além de desenvolvedor, você pode ser analista de infraestrutura, você pode trabalhar com banco de dados. Se você vai trabalhar com desenvolvimento, você pode ser desenvolvedor mobile, você pode ser desenvolvedor back-end, pode ser desenvolvedor front-end, você pode se especializar em jogos, né? Você pode se especializar em sistemas embarcados. Enfim, tudo que a gente faz hoje em dia tem software, né? Então, até 10 anos, até uns 20 anos atrás, mais ou menos, software era uma coisa que rodava só no computador. Hoje você tem software no seu computador, no seu telefone, na sua televisão, você está tendo software no seu carro, vai vir software na sua geladeira. Então, assim, se a gente for tentar aprender tudo, né, não tem como a gente evoluir. A gente tem que, então, ter uma especialização. E aí, então, assim, né, vem a pergunta: quais tecnologias que eu devo focar? Né? Como é que eu faço assim para definir meu foco, né? É, para a gente aqui que está falando, né, vai falar mais especificamente de desenvolvimento back-end. Quando a gente fala em foco para desenvolvedor, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é essa: quais tecnologias eu devo focar? O que eu tenho que estudar para eu poder conseguir a minha vaga, para eu poder conseguir me colocar? O problema é que essa pergunta, na maioria das vezes, ela está errada. Por quê? Vamos pensar em alguma outra profissão, médico, por exemplo. Vocês já ouviram falar de algum médico que seja especialista em bisturi? Que seja focado em bisturi? Ou algum médico que seja focado em injeção, né, em seringa? Não tem. A especialidade que o médico tem, por exemplo, é ser cardiologista, é tratar a doença do coração. Se ele vai precisar de um bisturi ou não, né, é outra história. A mesma coisa também um neurologista, um ortopedista. Então, por exemplo, o que guia a especialidade, não só do médico, mas de outras profissões, não é a ferramenta. É o problema que você resolve. Então, assim, é, a falta de. Assim, um dos motivos que eu vi também para a gente começar a fazer essas conversas é que, assim, alguns desenvolvedores que estavam começando a carreira notavam essa falta de foco. Eu tive um colega, teve um colega nosso, não sei se ele está participando aqui hoje, né? Num desses grupos ele falou assim: olha, eu queria contribuir com a JVM, né? Eu perguntei, pô, legal, o que você está estudando? Ah, estou estudando HTML. Então, assim, e a ideia era justamente assim, olha, porque eu quero conseguir a primeira vaga. Então, assim, uma coisa que atrapalha muito o foco nesse começo de carreira é que, como a gente quer a nossa primeira vaga, para a gente se colocar e ganhar experiência, e aí a gente entra nesse modo assim, olha, qualquer coisa serve, né? Tipo, olha, eu quero ser back-end, mas se me aparecer uma chance de front-end, eu vou entrar, né, para poder ganhar experiência. Então, a gente começa então assim a picar. Então, assim, a gente começa a fazer tudo quanto é curso. Então, assim, participar de todo tipo de evento, né? Resumindo, a gente meio que atira para tudo quanto é lado. E eu entendo, assim, perfeitamente esse sentimento, entendeu? Que eu também já passei por isso também. Né? Então, assim, eu entendo perfeitamente esse sentimento, né? E do porquê que a gente faz isso. Mas isso tem um problema da gente, né, pensar assim. Porque se por um lado, para a gente assim, olha, né, para a gente que está começando, a gente pensa assim, olha, qualquer vaga para mim serve, né, que eu quero porque o que eu quero pegar é experiência, né? Oi, Vitor, tudo jóia? Bem-vindo. Por outro lado, a empresa não pensa assim, entendeu? Então, quem abriu a vaga, ele não quer pegar qualquer pessoa, assim, olha, eu quero pegar qualquer um que me serve. Ele quer pegar a pessoa que melhor se encaixa na vaga, entendeu? Então, pessoal, essa abordagem da gente ter, né, atira para tudo quanto é lado, ela não vai funcionar, entendeu? Ela na verdade, e assim, por mais rápido que vocês queiram, né, que a gente queira ingressar no mercado, é, a falta de foco, ele na verdade, ela vai só piorar a situação. A gente só vai ficar mais tempo fora. Porque também você vai dedicar, por exemplo, assim, um mês para estudar HTML, aí você dedica um mês para estudar CSS, aí você estuda o JavaScript. Aí depois você fala assim, poxa, mas e o full stack? Aí você começa a estudar Python.
Aí fala assim, nossa, mas tem muita vaga de Java. Aí você vai lá e estuda Java também. Aí você, fora as outras coisas que você já tem que estudar, por exemplo, um banco de dados que praticamente todo mundo usa. Então, o que acontece? A gente fica picando, a gente não se aprofunda em nada, e aí você chega, né, para participar das entrevistas, para participar dos processos, com um conhecimento muito superficial em tudo. Lembrando, gente, que assim, querendo ou não, né, a vaga é uma competição. Então, assim, a empresa ela sempre vai buscar, mesmo que você esteja apto para aquela vaga, a pessoa ela vai querer a pessoa mais apta. Tá joia? Então, pessoal, isso aqui é muito importante, então, né? O foco na hora da gente estudar, da gente se qualificar. E como é que a gente define o foco? Né? Como eu disse, assim, o foco nosso também, a gente não pode só pensar em termos de ferramenta. Né? Que nem eu falei assim, olha, eu vou fazer, por exemplo, olha, o meu foco é JavaScript. Mas o JavaScript eu posso usar tanto no front-end quanto eu posso usar no back-end, certo? Você pode, por exemplo, usar o JavaScript para escrever testes automatizados. Eu, por exemplo, assim, é, algumas APIs que eu faço, às vezes para poder, mesmo que vamos supor que eu use Java para desenvolver API, eu particularmente eu gosto muito de usar JavaScript para escrever teste integrado, porque eu acho que assim que casa bem, que as ferramentas são boas, entende? Então, muitas vezes a gente foca muito assim, em saber muito da tecnologia, mas a gente esquece do problema que a gente está resolvendo. Então, acho que assim, acho que a primeira skill, né, que vocês precisam assim, então começar a olhar é aprender a focar. E aí, como é que a gente define o foco, certo? Primeiro, assim, começar a gente pensar no problema que a gente resolver, mais do que na tecnologia. É claro que quando a gente concentra no problema, a gente vai ver que assim que existem ferramentas melhores e piores para resolver aquilo ali. Existem ferramentas que elas resolvem até igualmente, entendeu? E aí a gente decide caminhar junto com alguma delas, né? No começo da minha carreira, por exemplo, eu estudava tanto Java quanto C Sharp, né? Mas aí acabei aí enveredando mais para o lado do Java e aí fui me especializando nela. Mas, assim, o que me ajudou muito foi o quê? Não foi focar só na tecnologia Java, mas também me aprofundar no desenvolvimento back-end, né? Eu desenvolvia, por exemplo, assim, tanto APIs quanto às vezes views também, em HTML ou então em Adobe Flex, né? Mas eu comecei a gostar mais assim do server-side e fui me aprofundando naquilo. Um outro ponto legal também para a gente falar sobre foco, né? É que quanto mais específico a gente for na resolução do problema, é melhor. Então, por exemplo, desenvolvimento back-end, né, quando a gente fala assim, olha, eu sou desenvolvedor back-end, que a gente quer, que problema que a gente resolve sendo desenvolvedor back-end? Basicamente é escrever APIs, certo? Não é só a gente fazer o back-end de uma aplicação específica, mas porque também assim, às vezes uma pessoa que entende às vezes o desenvolvedor que faz a aplicação que faz o front-end, para ele poder fazer um back-end assim muito específico para a aplicação dele, também às vezes não é tão difícil. Mas assim, o que distingue, na verdade, assim, um bom desenvolvedor back-end é que você vai escrever APIs não para nem sempre para uma aplicação específica, mas que possa ser integrada por outros serviços, que possam ser expostas na internet, certo? E que de repente aí outras aplicações que outros sistemas possam usar a sua API. De repente uma pessoa, tanto de repente assim, um outro desenvolvedor conseguir fazer uma aplicação mobile em cima da sua API, ou então ou fazer uma aplicação web, ou então integrar com outros sistemas. Então, basicamente, são essa que reside aí a responsabilidade do desenvolvedor back-end. Exemplos de APIs, né? E a API muitas vezes são assim, são alguns produtos que a gente não enxerga tanto, mas que às vezes rendem muito dinheiro. Então, por exemplo, o Twitter, você tem uma versão free da API deles. Então, por exemplo, você pode usar o Twitter é, só ali a aplicação normal, a rede social, que você entra, clica e manda tweet, não.
Mas você também, do seu lado, se você quiser entender, por exemplo, o comportamento dos usuários do Twitter, ou fazer uma integração com algum sistema, você também pode usar a API, né? E aí a API ela vem em duas versões, que é assim uma versão gratuita, entendeu? Que basicamente qualquer um pode ir lá se inscrever, você passa ali por algumas questões de compliance e eles te liberam a API para você usar, mas você tem também a API paga, né? Que aí você pode, assim, o volume de dados que você pode usar é maior, você pode minerar mais informações sobre o comportamento, né? E que também é parte da receita ali do Twitter, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma API paga, uma API nesse sentido, percebe que assim, não é só você fazer a API para uma aplicação, certo? Começam a aparecer outros problemas aí. Como é que você gerencia esse acesso? Como é que você vai escalar a aplicação? Como é que você garante a segurança? Né? Então, outros problemas começam a vir. E que, de repente, eles vão precisar que você conheça até outras tecnologias. Então, pessoal, percebe que quando a gente começa a pensar no problema que a gente resolve, ao invés de a gente só focar na tecnologia, é, a chance assim, das pessoas te procurarem é maior, entendeu? Assim, você tem mais a oferecer. Se você só fala o seguinte, olha, eu sei programar em Java, eu sei programar em JavaScript, ah, o pessoal que vai te procurar, eu vou assim, ó, beleza, você sabe fazer isso daí, mas você vai ser uma pessoa que eu vou ter que vir ali e vou te explicar, né? Assim, eu vou ter que te explicar exatamente o que você vai ter que fazer. Olha, escreve uma classe assim, deploy né? Guarda no diretório assim, assim, assado, faz esse teste. Agora, quando você foca no problema, certo? A pessoa o seu chefe, o seu líder, ele vai vir conversar com você, olha, a gente precisa fazer uma API nesse formato que ela tenha que ser pública ou que ela vai ser só consumida internamente na nossa rede ou que ela vai conversar com outros sistemas. Então, assim, quando você se especializa no problema, entendeu? Você já está assim, um degrau a mais. E aí a gente pode ir até um pouco mais fundo. Por exemplo, se nós como assim, como desenvolvedores de back-end, como desenvolvedores de API, a gente se especializa em todos os aspectos, assim a gente entende toda a etapa da publicação de uma API, a gente pode ir ainda mais longe. Em que sentido? Porque em algumas aplicações específicas, elas têm alguns desafios específicos, né, em algumas indústrias. Então, por exemplo, quando você faz APIs para publicidade, né, por exemplo, olha, eu sou especialista aqui em fazer API, ou então consumir API também, que também, dependendo do caso, pode ser o papel do desenvolvedor back-end. Olha, eu sou especialista aqui em integrar sistemas com as APIs do Facebook ou do Twitter, né, de redes sociais, de coletar informações aí de atividade de usuário. Elas têm alguns desafios específicos que muitas vezes, quando a gente assim é, só estuda tecnologia, a gente não aprende. Por exemplo, na hora que eu vou. Uma, uma tecnologia que agora está bastante em voga, que é o Open Banking, entendeu? Então, por exemplo, se você vai se candidatar para um banco, né, que está querendo integrar os sistemas dele com o Open Banking, se você se apresentar, olha, eu sou desenvolvedor back-end, eu sei conectar com APIs, legal, o cara vai te olhar de um jeito. Agora, se você fala o seguinte, olha, eu sou desenvolvedor back-end e eu conheço Open Banking, eu conheço as APIs, eu conheço as especificações, eu conheço os regulamentos que são importantes também, a pessoa, entendeu? Você vai ter muito mais chance de entrar naquele nicho, percebe? Então, essa aqui que é uma das ideias do foco, certo? A gente escolher o problema que a gente vai resolver, né? E o problema que a gente vai resolver não é só a questão tecnológica, ele vai também muitas vezes na questão do nicho. Às vezes vocês já trabalham ou já trabalharam em algum nicho específico que tem problemas específicos e que você pode focar naquilo ali, tá joia? Isso daí vai ajudar assim, tanto na questão, né, fazendo, então assim, definindo esse foco, né, ou ajustando esse foco, isso vai ajudar vocês assim depois em todos os outros aspectos. Questão, por exemplo, dos cursos e livros que vocês vão ler, que assim que, né, que a gente sempre vai estar estudando. Questão de networking, entendeu? A gente vai começar a procurar as pessoas certas. E uma outra coisa muito importante é procurar as empresas certas que a gente quer se candidatar, né? Como eu te falei assim, a gente fazendo assim
quando a gente vai preparar nosso currículo, nosso perfil, e aí você faz um listão das suas habilidades e começa a disparar para tudo quanto é vaga, para tudo quanto é lado, né? É, isso daí acaba de uma certa. É quase que uma loteria, né? Porque assim, pode ser que alguém, que alguma delas aí tenha coincidência de gostar do seu currículo e de te chamar. Agora, se você fizer uma coisa assim mais focada, né, não precisa ser numa empresa ou num setor, mas pelo menos que eles estejam relacionados, a sua chance vai melhorar, certo? Porque também as empresas elas cobram muito disso dos desenvolvedores, de você não conhecer só a tecnologia, mas você também conhecer parte do negócio.